Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver que em 2015 o aeroporto de Passo Fundo ficou em evidência. Após anúncios federais, o presidente Márcio Patucci comentou o assunto na tribuna. Serão 44 milhões de recursos investidos, um novo terminal, uma nova recuperação da pista. Também na reprise de hoje, vamos mostrar que a reforma política foi bastante discutida na Casa do Povo. Somos contrários ao financiamento privado por empresas, mas também nós defendemos que haja uma limitação nos gastos. E outro destaque de 2015 foi a BR-285. Em Cruz Alta, vereadores e engenheiros do DENIT falaram sobre a possibilidade de melhorias. O engenheiro José Antônio disse que foi aprovado em Brasília o estudo de viabilidade técnica e ambiental para o trecho entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo de acesso a Pontão. É a partir de agora no canal da comunidade. No ano passado, o aeroporto de Passo Fundo esteve por diversas vezes em evidência. Em abril, o ministro Eliseu Padilha disse que o governo federal faria investimentos no Lauro Cortes. O anúncio foi feito em Porto Alegre durante uma reunião da Comissão Especial da Aviação Regional. Na época, o presidente Márcio Patucci comentou o assunto. Da capital gaúcha, o presidente Márcio Patucci trouxe os detalhes do projeto de ampliação do aeroporto de Passo Fundo. Eu tenho acompanhado desde 2013, quando assumi essa casa, de forma bastante presente a todos os eventos, todas as reuniões que foram iniciadas e que tiveram algum resultado importante para a cidade. Prova disso é que nós conseguimos, então, por decisão política de várias entidades, várias autoridades aqui da cidade, então colocar esse processo em discussão junto ao Ministério da Aviação Civil e passou a ter contemplado então um dos 15 aeroportos no estado com essa ampliação. Após a obra, o local terá capacidade de receber 1 milhão de passageiros por ano. Nada mais justo do que comemorar a boa notícia. Serão 44 milhões de recursos investidos, um novo terminal, uma nova recuperação da pista e também a iniciativa de que com incentivos econômicos e tributários para as empresas, nós teremos, sem sombra de dúvida, novos voos, novas rotas com saída e com destino à nossa cidade de Passo Fundo. Eu acho que isso é uma ação importante que o Legislativo faz, é uma ação importante que todos os vereadores têm acompanhado, mas que quem Passo Fundo que ganha, né? A nossa comunidade local, a comunidade regional que vão ser beneficiados com essa nova obra que nós esperamos que ainda no início do ano que vem ela possa ter o seu início. O presidente disse que a Câmara de Vereadores vai atuar como fiscal do processo. Para isso, será criada em Passo Fundo uma comissão especial. A ideia é focar no desenvolvimento do aeroporto, mas sem esquecer as questões ambientais. Eu acho que também não há nenhum interesse por parte do próprio governo federal em querer investir recursos numa área de proteção ambiental, aonde não se possa, né? Obviamente que nós já temos uma situação configurada do aeroporto e nós queremos aqui então trabalhar essa ação de controle e fiscalização ambiental da melhor forma possível. O Legislativo Municipal também continua trabalhando na tentativa de restabelecer o voo direto de Passo Fundo a Porto Alegre. Uma preocupação nossa, né? Que fomos provocados por diversas entidades, empresários, usuários, né, que viram um meio de transporte fácil, ágil para a capital gaúcha e que permite, então, a partir disso, as pessoas fazerem seus negócios ou terem outras conexões. Nós já mantivemos 2 reuniões com a empresa Azul, que é responsável por essa linha, que tem a concessão desse trajeto. Nós estamos muito otimistas, né, que tanto com a aprovação dessa medida provisória que permite o financiamento, o subsídio, melhor dizendo, da aviação regional, como também da redução do próprio ICMS da querosene aí em índices competitivos com outros estados. Mesmo com a criação da comissão especial, a situação do aeroporto não mudou. Conforme o Executivo, a verba de 44 milhões só será liberada após a apresentação do projeto e a abertura do processo licitatório. Sobre o pedido de volta do voo direto entre Porto Alegre e Passo Fundo, a Azul não deu retorno ao município.
Em 2015, foi criada a Frente Parlamentar sobre a Reforma Política. O desafio do grupo era de discutir em nível local quais alterações deveriam ser feitas no sistema brasileiro. Conforme o presidente da frente, vereador Alberi Grando, a sociedade cobra do Estado mudanças estruturais, mas muitos ainda desconhecem do que se trata a reforma política. Muitos não sabem nem o que é a reforma política, e isso não vai uma crítica à população. Como eu falei aqui, a crítica é justamente a nós, agentes políticos, que acabamos não informando as pessoas o que é a reforma política e quais são os pontos que são importantes serem reformados. Maura, que é professora de Direito, concorda que a população precisa de mais esclarecimento, pois tem uma ideia errada sobre o assunto. Essa reforma política, ela não seria uma reforma institucional, mas sim uma reforma de esquerda, o que leva a população a entender como um comunismo, algo que venha simplesmente para privilegiar os partidos que tenham uma simpatia com esquerda ou uma simpatia mais comunista, fazendo erroneamente um comparativo entre Brasil e o sistema socialista ou o sistema militarizado, como muitas pessoas entendem, que é Cuba. O que é uma ideia totalmente equivocada, porque a reforma política hoje ela visa democratizar a instituição política como um todo no Brasil. Para informar a comunidade sobre o sistema político, o grupo vai realizar uma série de atividades. A ideia é contemplar diferentes segmentos sociais. Trabalho junto às escolas, além do trabalho da própria frente, com seus componentes, e dentro da Câmara de Vereadores, também fazer visitas às escolas, abrindo um espaço de 15 minutos para falar, e até pensando no futuro, porque são crianças que estão aprendendo e estão crescendo e que cresçam, então, tendo conhecimento político, abrir espaço também junto aos clubes de serviço de Passo Fundo, abrir espaço junto à União das Associações de Bairro, para que a população tome conhecimento e principalmente se manifeste dizendo qual é a reforma que se quer fazer na política brasileira. O financiamento de campanha também foi tratado no encontro. O coordenador da Comissão de Direitos Humanos se posicionou contrário à prática. Porque ele permite que as empresas se apropriem dos espaços públicos e através de que não permite que todos tenham a igualdade de participação. Aqueles que arrecadam mais são eleitos. E nós somos contrários ao financiamento privado por empresas, mas também nós defendemos que haja uma limitação nos gastos, porque é exorbitante os gastos com as campanhas eleitorais. Então, a questão do financiamento não é só o financiamento público, mas também a limitação de gastos. A mini-reforma política foi publicada em setembro no Diário Oficial. O Congresso Nacional fez algumas alterações que são válidas para as eleições de outubro. Uma das mudanças reduz o período de campanha de 90 para 45 dias. Já o financiamento público de campanhas foi vetado pela presidente. E depois do intervalo, vamos lembrar uma reunião da comissão especial que em 2015 tratou de melhorias para a BR-285. Uma comitiva foi até Cruz Alta ouvir os engenheiros do DENIT. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho.
Em 2015, os vereadores também estiveram mobilizados em prol da BR-285. Na Câmara foi criada uma comissão especial para elaborar estudos e projetos de melhorias. O grupo, inclusive, visitou o Departamento de Engenharia do DENIT em Cruz Alta. Lá buscou informações sobre a possibilidade de duplicação do trecho da Polícia Rodoviária Federal até o trevo de acesso a Pontão. A comissão especial é composta pelos vereadores Pedro Danelli, Wilson Liu, Paulo Necli, Renato Tchecker e Isamar Oliveira. E tem ainda o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do setor privado através da ABS Bios e da Universidade de Passo Fundo. Desde o ano passado, o grupo tenta convencer os gestores federais sobre a necessidade de melhorias na BR-285. Para saber quais são as possibilidades de obras em Passo Fundo, eles pediram uma reunião com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Foi feita a duplicação lá ali do trevo até a saída ali para Amaral, após o patronato. Não tem iluminação pública, não sabe quem vai fazer, não foi feito isso no contrato, no projeto, quem que ia fazer, se era o DENIT, se era o município. A questão da uma passarela que foi feita que é inviável. Enfim, tudo que a própria entrada de Erechim para Passo Fundo tem que atravessar por cima da BR para entrar na cidade e ir para a universidade. Então, todos esses erros que aconteceram, nós não queremos que aconteça agora. O que nós queremos é acompanhar o projeto desde o seu início. Então, isso nós vamos fazer. Na oportunidade, o engenheiro José Antônio disse que foi aprovado em Brasília o estudo de viabilidade técnica e ambiental para o trecho entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo de acesso a Pontão. Acontece que a burocracia é muito grande. O próximo passo é a elaboração de um projeto e, a partir dele, serão orçados os custos. Por isso, é muito importante dar sequência ao diálogo e todas as iniciativas são bem-vindas. Nós achamos interessante a postura da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que através de uma comissão nos procurou com o intuito de saber as informações, como funciona o órgão, porque afinal de contas nós estamos administrando aquele segmento rodoviário há apenas um ano, desconhecemos um pouco a região, eles também nos desconhecem, e abrimos um canal de comunicação sobre as futuras obras que nós vamos ter na BR-285, incluindo duplicações, manutenção, coisas desse tipo, e teremos outras ao longo dos anos aí para colocar todo mundo a par do que está acontecendo e o que o DENIT vem fazendo. Vimos aqui que nós temos há 15 anos atrasados com a questão da BR-285, ali próximo à universidade, próximo ao trevo, enfim, 15 anos atrasado. Então, na verdade, praticamente concreto tem muito pouco. O que nós queremos agora é fazer com que se saia o projeto. O engenheiro também informou que as empresas podem apresentar ao DENIT projetos de melhorias para alguns pontos específicos, como, por exemplo, os acessos a distritos industriais. Quando há instalação de alguma comunidade, de algum loteamento, algumas empresas, e isso acaba trazendo um certo ponto de singularidade para a rodovia, acaba alterando o uso da rodovia, se eles quiserem, vamos dizer assim, chegar à rodovia, quiserem nos trazer um projeto de acesso, um projeto de melhoria, nós estamos abertos a receber, se nós entendermos que ele pode ser aprovado e a comunidade, as entidades quiserem contribuir com essa melhoria na rodovia, nós estamos, é algo muito possível. Com isso, é possível compartilhar a responsabilidade de investimentos para uma nova malha viária. Agora, a expectativa é de que os conflitos sejam reduzidos. Nada há de impedimento que as obras possam ser feitas tanto pelo município, quanto pelo Estado, quanto pela União. Então, este jogo de empurra, a nosso ver, acabou por aqui. Porque se o município quiser fazer alguma obra de melhoria na rodovia, na BR, ele poderá fazer desde que os engenheiros, os funcionários da prefeitura entrem em diálogo e entendimento com os engenheiros, com os técnicos do governo federal e assim também com o governo estadual. Então isso para nós é importante porque às vezes há uma obra emergencial e essa obra emergencial não sai. Por quê? Porque há esse entrave de entendimento que agora foi esclarecido com os engenheiros do DENIT aqui em Cruz Alta. Depois da reunião, a iniciativa privada está confiante.
No caso da universidade, já existe um projeto de melhorias que poderá ser colocado em prática e complementar as obras da BR. Existe o acesso atual, principal, existe um secundário, que é muito precário, que é ali na Associação dos Professores, mas a universidade já tem um projeto interno de criar um segundo acesso no fundo da universidade, perto do hospital veterinário, que pegar todo aquele fluxo que vem ali do lado de Erechim, Sananduva, daquela região ali, e outro acesso que seria lá no Decarli, fazendo uma outra avenida interna da universidade. Com esses 3 acessos, melhoraria muito o trânsito dentro da universidade, que é algo que já foi feito ali, já foi modificado, mas se não tiver a infraestrutura externa, isso aí não vai nos adiantar nada. Mas mesmo assim, conversando aqui, eu saio feliz aqui, nós vemos com todas essas preocupações, mas ouvi dos engenheiros que para eles, esse trecho de Passo Fundo a Carazinho, com a passagem entre os trevos de Passo Fundo, para eles é o ponto mais importante a ser atacado. Não pode se colocar como prioritário, porque não depende deles, mas eles entendem que esse é o ponto mais importante realmente. Então eu saio daqui já feliz com essa perspectiva. A empresa BS Bios também precisa de alternativas para facilitar o acesso dos caminhões à rodovia. Emergencialmente, a gente precisa de um trevo de acesso ao parque industrial, onde que a BS Bios está instalada, e também a outra parte, que é o desenvolvimento da duplicação na BR-285, um novo acesso ao parque industrial, devido a seu crescimento hoje com novas indústrias e até o crescimento das próprias indústrias que estão instaladas nesse parque industrial. O engenheiro fez questão de lembrar que a função da BR-285 é de facilitar o tráfego de veículos, mas infelizmente não é isso que acontece. Nós construímos uma rodovia para o transporte de longo curso, de cargas, cidade pujante como Passo Fundo, acaba gerando esse tráfego, recebe e gera, né? Mas não podemos usar a rodovia como uma avenida, né? A rodovia, cada acesso que se constrói à rodovia é um ponto de retenção e também um ponto de insegurança na rodovia. Então nós gostaríamos de ter a rodovia livre para que todo mundo que anda por ela pudesse deslocar na velocidade regulamentar. Os participantes consideraram a reunião esclarecedora e assim definiram os próximos passos da comissão especial. O encaminhamento de um ofício para o DENIT Porto Alegre para que ele nos informe da manutenção da 285, compreendido o trecho de acesso a Erechim até Carazinho. Então esse é um elemento. O segundo, nós irmos a Porto Alegre com os engenheiros do DENIT lá, porque o pré-projeto, que tem já a viabilidade econômica e o impacto ambiental vencido, que é um passo importante, e agora vai para a fase da construção do projeto, então precisa desse apoio e da força política, e que nós vamos já, a partir da semana que vem, estar tratando disso em Porto Alegre. Então, a terceira é nós agendarmos uma reunião com o prefeito de Passo Fundo e a Secretaria do Planejamento e os técnicos do DENIT aqui para tratar de todas as questões que envolvem essa travessia urbana da BR-285. E a quarta, então, depois de nós tratarmos Porto Alegre, então, nós vamos estar fazendo contato com a bancada sulista que está sendo formada na Câmara Federal para tratar em Brasília diretamente com o Ministério, então, para que haja agilidade na construção do projeto e depois a licitação e a obra sair, e que é um prazo mais demorado, mas nós vamos agora fazer esse esforço político para que Passo Fundo esteja bem representado. A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que não existe previsão do Estado para melhorias na BR-285. Desta forma, assim que iniciar o período ordinário, o assunto deve ser retomado pelos vereadores. E o Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.